Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Conversa Sem Medo. Eu sou Ricardo Kertzmann e hoje eu vou falar com o Sérgio Missior. O Sérgio é arquiteto, urbanista, especialista em planejamento urbano e ambiental, diretor da MIR Projetos e uma das mentes mais interessantes da cidade no setor. Sérgio, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo. Pela oportunidade. Obrigado você. Me diz uma coisa, nós da Grande BH estamos condenados a passar os próximos 40 anos afogados debaixo de enchentes como nos últimos 40 anos passados? Com certeza não, até porque a cidade ela tem essa incrível capacidade de transformação. Agora, é claro que isso precisa vir acompanhado, Ricardo, de planejamento, de gestão, e aí não é um trabalho de um determinado gestor ou um mandato, mas são programas e projetos de Estado e não de governo, porque exigem realizações no curto, no médio ou mesmo no longo prazo. E quando? Quem dará esse pontapé inicial? Porque, Sérgio, eu acho que todos vocês, todos nós estamos um pouco cansados dessa história de o prefeito atual coloca a culpa no prefeito anterior, que coloca a culpa no prefeito anterior e assim sucessivamente. A impressão que eu tenho é que daqui a 40 anos os nossos filhos vão estar assistindo o prefeito daqui a 40 anos falando as mesmas coisas. Não é hora de alguém dar o pontapé inicial, ainda que essas obras elas não fiquem prontas num mandato, que isso seja vamos chamar, uma herança bendita, uma herança positiva para o próximo? Bom, Ricardo, a gente está diante de um esgotamento completo de um modelo de planejamento, de gestão, ou mesmo em relação ao modelo do desenvolvimento urbano como um todo, né? Da mesma forma que quando nós éramos jovens ou adolescentes, o cigarro era colocado como um objeto de desejo e a gente não avaliava bem as consequências. A cidade também, numa comparação bastante simplista, a gente está diante de uma transformação. Essa transformação envolve tanto novos compromissos e orientações em relação ao poder público, mas também em relação à própria sociedade, que precisa alterar e evoluir nos seus hábitos, no seu comportamento e na sua cultura. Isso significa, em termos práticos, que nós temos, né, da parte da cidadania, não só exigir, mas também mobilizar e contribuir para a transformação dessa sociedade. Então é um processo participativo, de corresponsabilidade e até mesmo de coprodução desse novo desenho urbano. Por outro lado, nós não podemos nos contentar com a reprodução de um modelo que está completamente falido. Eu digo isso tanto em relação às principais temáticas como habitação, mobilidade, drenagem urbana, meio ambiente, gestão de resíduos sólidos, ou seja, os grandes temas urbanos precisam ser reorientados. E qual que é, talvez, a referência que nós temos? É justamente, né, relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, a nova agenda urbana, e vão tratar não só os aspectos de sustentabilidade, mas também de igualdade, de transformação do nosso tecido urbano, de melhoria da qualidade de vida em geral para todas as pessoas. Sérgio, recentemente o prefeito Alexandre Caril fez sérias críticas, ele praticamente culpou empresários da construção civil pelos danos ocorridos nas últimas enchentes, alegando que eles foram contra o plano diretor. Eu sei que você estudou bastante o plano, você participou de diversas etapas de debates do plano diretor. Eu te pergunto, o prefeito tem razão na acusação que ele fez? Olha, não faz sentido, no meu ponto de vista, dividir a sociedade por setores. Eu acho que todos os segmentos devem estar unidos justamente por conta desse desafio da transformação urbana. Mas, de fato, o debate de um plano diretor, ele acaba acarretando esse tipo de discussão ou mesmo de disputa, né, pelo poder e pelo próprio tecido urbano, porque você mexe num jogo que já estava estabelecido há um bom tempo, né? Então, pensar no planejamento urbano da cidade, uma cidade que tem 20% da sua população vivendo em áreas irregulares, que tem cerca de metade das suas construções também com algum tipo de irregularidade. Em áreas de risco.
áreas de risco, problemas de inundações, mobilidade, déficit habitacional, ou seja, não dá para continuar com a sequência em relação ao planejamento que nós tínhamos na cidade. Então, esse novo plano diretor, ele é ousado num aspecto em que ele busca essa orientação com a nova agenda urbana, com os aspectos de sustentabilidade, onde ele mexe até mesmo nos coeficientes de aproveitamento. Então, nesse sentido, eu acredito que seja um plano extremamente positivo. Mas também ele é muito tímido na aplicação desses instrumentos. Então, nos conceitos, nas diretrizes, nos objetivos, ele lança a mão de princípios muito valiosos e muito contemporâneos, mas às vezes na realização ele não conta com os recursos, nem mesmo com as metas ou com os projetos e as ações que vão conseguir concretizar esses objetivos. Então, realmente É a ainda história há de que o papel aceita tudo. Exatamente. Agora, de fato, assim, sem entrar na polêmica, né, em relação à disputa de alguns setores em relação ao futuro da cidade, eu acho que agora é hora dos setores, tendo o plano, né, sido sancionado pelo prefeito em agosto de 2019, eu acho que é hora de todos os setores se unirem para produzir uma cidade melhor e melhorar aqueles instrumentos que, porventura, não estejam bem calibrados ou não estejam com as ações devidas bem implementadas e regulamentadas. Então, precisamos cobrar, porque o plano, ele exige uma série de regulamentações daqui para frente. E eu acho que esse é um papel da sociedade no sentido de pressionar, de cobrar, de acompanhar e de exigir sempre mais, porque nós estamos numa cidade que precisa dessa transformação para garantir um mínimo de qualidade de vida. Perfeito. Cidades importantes e influentes como Amsterdã, Londres, Singapura, até mesmo Nova York, elas têm investido em experiências, digamos assim, ambientais, na tentativa de diminuir a chamada impermeabilidade do solo. Asfalto permeável, calçamento esponja, telhados verdes, praças e parques espalhados. Eu vi um vídeo recentemente muito interessante com jardineiras em cima de ônibus. Diante da nossa extrema pobreza, eu falo pobreza financeira e cultural em relação às questões ambientais, há algo que de fato possa ser feito hoje e possa ser rapidamente implementado em Belo Horizonte nesse sentido que essas cidades estão caminhando? Ah, sem dúvida nenhuma. Primeiro é parar de reproduzir esse modelo completamente esgotado, que inclusive, Ricardo, drena recursos relevantes do nosso orçamento que poderiam estar sendo justamente utilizados para a saúde, para a educação, para a segurança ou para o transporte, na medida em que a gente investe alguns bilhões de reais num sistema em relação à drenagem que já está superado. Então nós estamos literalmente enxugando o gelo, porque nós estamos ampliando os canais, aprofundando os nossos canais, criando bacias de detenção, os chamados piscinões, e não estamos trabalhando com outras estratégias na linha do que você cita, que é a chamada cidade esponja, que é a capacidade de reter até mesmo 70% do volume de águas pluviais, do volume de água de chuva, através desses mecanismos que passam por telhados verdes, jardins de chuva, pisos drenantes e permeáveis e até mesmo uma política urbana e ambiental mais ousada e que ofereça até mesmo benefícios para o cidadão, que é adotar soluções como caixas de retenção, telhados verdes, eficiência energética, reuso de água e todas outras iniciativas que vão de forma dispersa no nosso tecido urbano reduzir a contribuição dessa água de chuva para o nosso sistema de drenagem. Na medida em que a cidade for capaz de reter até 70% desse volume, provavelmente os nossos sistemas existentes não vão precisar ser ampliados. Agora, é uma nova orientação. Nós temos em BH mais de 70 parques e unidades de conservação. Por que não transformar esses ativos ambientais nessa função também de drenagem, de retenção, de infiltração das águas de chuva? Eu me lembro de algumas experiências em outros países que até mesmo as áreas de lazer, como campos de futebol e áreas voltadas para o esporte e para o lazer, nos momentos de chuva se transformam em verdadeiras bacias. É claro que isso é sinalizado para que as pessoas não corram risco, mas ela adquire uma múltipla função, né? Lazer na época de seca
e detenção na época de chuva. E não essas bacias de retenção, esses piscinões extremamente áridos, que não se transformam em áreas de lazer e que têm um custo de operação e manutenção extremamente elevado. Eu ia te perguntar sobre os piscinões. Os famosos piscinões que o Paulo Maluf, lá nos anos 80, 90, agora eu nem sei, começou a construir, eles são obsoletos? Eles não funcionariam mais hoje em dia? Do ponto de vista da engenharia, eles cumprem um papel importante, porque eles vão reter parte dessa água de chuva no momento de pico, no momento de chuva, e depois eles vão extravasar no momento seguinte. Então, no aspecto da drenagem, eles são importantes. Agora, existem outras técnicas que vão cumprir a mesma função de uma forma mais econômica e que vão trazer dividendos no campo do lazer, do turismo, do meio ambiente, e vão acabar tendo um desempenho a médio e longo prazo melhor do que essas soluções áridas de engenharia que já são completamente superadas. Isso depende muito de uma certa união entre os poderes, né? Eu acho que o poder executivo, não sei se você concorda, ele é sempre muito responsabilizado e cobrado pelos grandes problemas das grandes cidades, né? Trânsito, segurança pública, meio ambiente, e me parece que há uma pouca cobrança em relação ao poder legislativo, que deveria ser mais atuante. Você acha que é possível cobrar da nossa Câmara Municipal atitudes mais fortes, mais contundentes nesse sentido? Eu te pergunto mais, você acha que os nossos vereadores eles estão preparados para questões de planejamento urbano e meio ambiente? Bom, é difícil generalizar. Ao mesmo tempo que nós temos iniciativas extremamente relevantes, como um projeto de lei de IPTU verde, que vai ao encontro de todas essas expectativas de reuso de água, de retenção, de infiltração. Um projeto do Gabriel Azevedo, se não me engano. Exatamente. Nós temos também um outro projeto de lei do vereador Gilson Reis, que trata de pisos drenantes. Nós temos projetos que tratam até mesmo de arborização urbana, projetos ambientais, projetos que podem compensar o cidadão por esse investimento em sustentabilidade, através de redução de IPTU, por exemplo. Nós temos também, numa análise rápida, um reduzido volume de propostas no campo da sustentabilidade. Mas você acha que é por falta de interesse ou falta de preparo da casa? Olha, eu não saberia te responder exatamente por quê, mas eu acho que diante da urgência dessa transformação, o legislativo deveria ter encaminhado muitas outras propostas, soluções, ou mesmo no campo da fiscalização em relação ao executivo. Isso seria fundamental. Exatamente, para que a gente, pelo menos, estanque esse processo de investimento pesado em técnicas completamente superadas e inicie um novo momento na nossa capital. Uma das coisas mais admiráveis, para mim, pelo menos, nas grandes cidades desenvolvidas do mundo, Sérgio, sobretudo na Europa, são aqueles enormes espaços coletivos, né? Praças, parques, quarteirões fechados imensos, são quarteirões fechados ao trânsito. Isso leva a população para o espaço público. Talvez São Paulo seja a única cidade do Brasil que, de alguma forma, ainda possua esse tipo de espaço. Por que Belo Horizonte, ao menos, não tenta caminhar nesse sentido? Eu me recordo que, quando houve aquela grande obra na Praça da Savassi, eu fiquei com essa esperança. Isso tudo vai ser fechado para o trânsito, vai ser uma grande esplanada e finalmente a gente vai ter um espaço em que a população ocupe. Por que isso não vai adiante aqui? Nós temos um olhar cuidadoso sobre Belo Horizonte, indica que nós temos diversos vazios urbanos que estão sendo apropriados pela população, seja através de um duelo de MCs embaixo dos viadutos, seja na Praça da Estação, né, ou a Praia da Estação, como a própria população se apoderou, né, utilizou esse espaço, incorporou ao seu cotidiano. Eu não tenho dúvida que um dos principais elementos para melhorar a qualidade de vida das cidades está na valorização dos espaços e na apropriação da população por esses espaços e também pelos diversos vazios que existem dispersos na nossa cidade. E por que não ocorre? Bom, talvez seja uma questão a ser colocada agora para a população, para que ela ocupe esses espaços. Se a prefeitura ou o poder público, né, não está oferecendo espaços na medida da demanda, eu acho que é o momento da população apropriar. O próprio carnaval é um momento de apropriação do espaço público, Perfeito. de ampliar as possibilidades, né, da vida em comunidade, da conexão entre pessoas, né, negócios, lazer, turismo. Então, acho que a gente deveria utilizar esse bom exemplo dos carnavais de bairro, da utilização da rua,
para o nosso cotidiano. Cidade boa, Ricardo, é cidade onde as pessoas utilizam intensamente a rua, o comércio floresce, a segurança melhora, né? A cidadania, a democracia... As crianças saem de casa e param de Exato. ficar em celular e games. Exatamente. Então, talvez uma das questões mais importantes para a cidade seja, de fato, dar a importância para esses espaços públicos e fazer com que a população, de alguma forma, aproprie de todos os espaços. E por toda a cidade, né? Não dá mais para pensar no investimento concentrado predominantemente na região sul, central, claro, óbvio. É importante levar isso para as 9 regionais. Perfeito. Sérgio, todos os dias eu assisto vídeos incríveis, assim, das novas tecnologias, né? Eu li também muita matéria sobre isso, das novas tecnologias empregadas na arquitetura, na construção civil. Em relação ao mundo desenvolvido, o Brasil ainda está muito distante, como está em outras áreas, ou no seu setor a gente consegue mais ou menos acompanhar o que acontece lá fora? Não, nós temos no Brasil ilhas de excelência, né? Então nós temos prédios certificados, né, em sustentabilidade, nós temos referências positivas, uma arquitetura de altíssima qualidade. Agora, infelizmente, isso não é a realidade em todo o tecido urbano. Nós precisamos enfrentar a desigualdade social e que se reflete no nosso tecido urbano. Precisamos enfrentar esse problema da ocupação irregular, que tem uma relação direta com o nosso déficit habitacional, ou seja, sem um programa habitacional consistente e duradouro, e que principalmente utilize, né, de edifícios e áreas subutilizadas ou ociosas na cidade, dificilmente nós teremos uma cidade melhor para se viver. Então temos aqui tecnologia, boa arquitetura e, de certa forma, até recursos, porque os orçamentos, por exemplo, de grandes capitais como Belo Horizonte, são extremamente generosos. São cidades que têm uma capacidade de investimento muito relevante. Agora, esses investimentos precisam ser feitos de forma a reverter esses problemas que já são conhecidos. Eu acho que o caso da drenagem, Ricardo, é emblemático. É um problema conhecido há mais de 2 décadas, né, diagnosticado, inclusive com o prognóstico em relação a diversos cenários que foram feitos, mas a prática continua sendo a mesma, ou seja, ela não vai na origem do problema e por diversas vezes ela acaba atacando só as consequências. Então acho que essa responsabilidade em relação ao planejamento e à gestão que nós precisamos como sociedade cobrar. E se o poder público não estiver à altura do cumprimento dessas responsabilidades, troca o poder público. Não só troca, mas podemos também pautar o poder público. Eu já vi iniciativas como Maringá, no Paraná, ou mesmo Curitiba, onde a sociedade civil se organizou e começou a pautar o futuro da cidade. Isso se deu também em Bogotá, se deu em Medellín, ou seja, a sociedade cansou de aguardar um projeto do poder público e começou a pautar o poder público em relação à cidade que queremos. Por falar em poder público, qual que é a sua avaliação da política do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente? Eu acho que é uma política completamente desconectada com o que há de mais contemporâneo no campo da sustentabilidade. Não são só cientistas, mas são lideranças, né, de todo mundo que se reúnem e através da Conferência do Clima, por exemplo, né, onde quase 200 países desenvolveram uma série de compromissos e que, de certa forma, o governo Bolsonaro acaba se colocando fora desse mainstream, né, dessa tendência mundial. Eu acho que, por mais que os governos, né, se alternem e cada um tem os seus pontos positivos e pontos negativos, eu acho que no campo da sustentabilidade, o Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade mundial, que tem verdadeiros ativos que podem trazer não só dividendos econômicos, mas oportunidades de trabalho, de renda e de melhoria da qualidade de vida, desperdiça um potencial, um ativo que ele tem, na medida em que ele ignora esses acordos. O Brasil poderia estar na liderança, né, desse processo de transformação, colocando a sustentabilidade como um dos diferenciais mais importantes que o país tem. E com isso trazendo divisas, trazendo oportunidades e melhorando o nosso país. Eu acho que o governo ainda não entendeu, mas a própria sociedade, os empresários, as empresas
bastante preocupadas com isso, parece que já estão conseguindo fazer algum tipo de ação para que o governo repense esse posicionamento e melhore a condição de sustentabilidade do país. Muito bom, Sérgio. Eu gosto sempre de conversar com você, eu aprendo sempre muita coisa. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um grande prazer, muito obrigado. E a gente vai se encontrar mais vezes, né? Com certeza. A vocês que assistiram esse programa conosco, muitíssimo obrigado, um forte abraço e até o próximo Conversa Sem Medo. Até!